Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a grande alegria de receber em meu canal Michelson Borges, e acredito que a recíproca deva ser verdadeira, de ser recebido no canal do meu amigo, que já vou apresentar a vocês, canal O Tempo Final, Felipe Reis. Ele é natural de Portugal, ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Avintes, e também é criador do canal do Ministério O Tempo Final. Felipe, é uma alegria recebê-lo aqui e espero que seja também ser recebido aí. Pastor Michelson e todos o que acompanham o canal ou os canais, é de facto uma alegria muito grande estar aqui a partilhar este assunto que fascina tanta gente, a nós dois também, e esperamos que o tempo que vamos passar aqui possa ser útil e um grande enriquecimento para todos aqueles que quiserem partilhar este programa. Muito bem, Felipe é um amigo de longa data, já nos correspondíamos fazia um bom tempo aí, alguns anos, e há uns 2 anos eu tive o privilégio aí de conhecê-lo pessoalmente, quando passei lá para o Portugal, fiz uma semana de oração, uma semana de palestras criacionistas na Igreja Central de Lisboa, e ele então foi até lá, ele mora na cidade do Porto, e então inclusive foi nosso guia turístico ali por Lisboa, e foi realmente um encontro muito agradável. Tenho aí boas recordações, tanto do Felipe quanto do pastor Júlio Santos também, da família dele, da família do Felipe, Sofia, a esposa, o Caleb, nossos filhos fizeram uma boa amizade, de vez em quando ainda trocam algumas figurinhas aí, né, virtualmente. Então, é realmente uma alegria estar com você nesta live, nesta gravação. Até poderia ser uma live, né, mas devido a horários e outras coisas mais, preferimos então fazer uma gravação. Mas bem, Felipe é um amante aí da escatologia, assim como eu, sempre teve interesse em estudar a Bíblia, Apocalipse, Daniel, e divulgar esses estudos, né, por meio das redes sociais. Felipe, há quanto tempo já existe esse seu canal, o seu blog, né, o Tempo Final? Olha, o tempo final como marca, vamos dizer assim, que não registada, não é? Marca apenas que eu uso, começou em novembro de 2008, não como um canal, mas como um blog, que era o que havia na altura. Aliás, tal e qual o pastor Michelson também e muitos outros, não é? Sendo que o blog Criacionismo está na minha memória desde esses tempos, entre outros. 2006, né, foi assim Então a fase embrionária, mas praticamente juntos aí, né? Pouca diferença. então eu acompanhei quase, ou acompanho quase desde o início, que eu lembro já em 2008 acompanhar esse blog, entre outros, como eu disse, de irmãos do Brasil, porque a igreja no Brasil é muito mais imensa do que a igreja aqui, e acabou por servir um pouco como inspiração também, que eu pensei, então porque é que alguém aqui no pequenino Portugal não pode também ter um blog para partilhar alguns conteúdos relacionados à mensagem adventista. Então isso começou em novembro de 2008 e foi de facto a ponte que me serviu para ter contacto com dezenas ou centenas ou até milhares de irmãos brasileiros que hoje acompanham aquilo que depois acabou por ser um canal no YouTube que alimento talvez mais desde há 4, 5 anos, talvez à volta disso, e que acaba por nos permitir partilhar aquilo que é uma mensagem comum e estar mais perto, embora com um oceano pelo meio, não é? Mas esse oceano não lhe impediu de conhecer o Brasil, né? Você já esteve aqui também. De facto, o pastor Michelson esteve aqui em Lisboa e como Portugal é pequenino, foi fácil para mim fazer 3 horas de viagem e ir lá conhecer o pastor Michelson e a família também. Quando estive aí no Brasil, eu tive o grato privilégio de ser convidado pela Igreja Central de São Luís, lá no Maranhão, não é? Lá em cima. E estive em São Paulo apenas de passagem, como escala de voo, não é? Mas foram 10 ou 12 dias que eu estive aí que pude perceber um bocadinho melhor o fervor e o ânimo da igreja no Brasil, que é bastante diferente da igreja aqui. Há um ambiente mais religioso do que aquele que existe aqui. Estivemos aí a fazer um retiro para os jovens em que participou a igreja. Pude também
estar a pregar depois na Igreja Central. Estive também a fazer um ou outro tema profético em casa de alguns irmãos que convidaram os vizinhos e olha, estou ansioso por ir novamente, na melhor oportunidade. Amém. Que bom. E conheceu a iguaria chamada Açaí, inclusive, né? Olha, eu termino já este programa, porque se começamos a falar das saudades que o açaí com açúcar de coco e tapioca me deixou, então eu perco já a vontade e meto-me já num avião para ir aí, não é? Porque... Inclusive, o Felipe me levou a um shopping lá em Lisboa sim. que serve justamente açaí, né? Então eu pude conhecer o açaí que é servido lá, claro, naturalmente exportado daqui, mas eu também voltei com saudades aí de algumas iguarias portuguesas, como o pastelzinho de Belém e coisas assim, né? Enfim, mas muito mais dos irmãos, né, amorosos e de uma igreja muito vibrante ali também, a Igreja Central de Lisboa. Mas, enfim, eu convidei, então, o irmão Felipe, além de, por sermos aí amigos e termos interesses comuns, inclusive o maior deles é ir para o céu, para que, na conversa que teremos hoje, possamos, assim, ter uma visão europeia, né? Possamos ter uma visão de alguém que está lá no velho mundo, como se diz, e, assim, tratar, quem sabe, um pouco mais detalhadamente de temas que eu já tratei aqui no meu canal e que ele também já tratou no dele. É a questão das 3 bestas do Apocalipse. Então, o título que demos para esse nosso vídeo é Origem e Destino das 3 bestas do Apocalipse, que ambos temos estudado, né? A besta do abismo, Apocalipse 11, e as bestas do mar e da terra, em Apocalipse 13. Caso você queira, então, acompanhar esses conteúdos em nossos canais, em nossos blogs, no caso do no meu canal, você pode colocar lá 3 bestas no buscador e você vai encontrar, então, esse vídeo. Eu creio que tem uns 2 ou 3 vídeos a respeito desse assunto. E eu não sei como é que poderiam encontrar no seu canal aí, Felipe. Fazendo o mesmo tipo de procura por palavras-chave e vai encontrar com facilidade também. Ok. Vamos lá, então, a nossa pauta aqui, né? A primeira pergunta que vai nortear aqui a nossa conversa e que eu quero já fazer ao Felipe para que ele possa expor aquele conteúdo que ele tem preparado é o que são as 3 bestas do Apocalipse. Vamos assim, em benefício daqueles que, quem sabe, nunca têm estudado o assunto, primeira vez que têm contato com esse assunto, ter uma noção geral aí, pelo menos, para que nós depois possamos nos aprofundar aqui na nossa pauta. O que são essas 3 bestas aí, Felipe? Muito bem. Normalmente, os adventistas do sétimo dia falam muito e os nossos seminários proféticos abordam bastante as 2 bestas de Apocalipse 13, que são uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Contudo, são as mais famosas, né? As mais famosas, aquelas que ocupam mais tempo de antena nos nossos seminários proféticos, enfim, em tudo o que fazemos relacionado à escatologia. E não está errado, está correto fazer isso, não é? Mas o livro de Apocalipse apresenta ainda uma outra besta que, inclusive, na ordem de redação do livro, até aparece primeiro. Não é que isso seja importante, porque o livro de Apocalipse, os acontecimentos que são profetizados, eles não são profetizados em ordem necessariamente cronológica. Às vezes sim, mas outras vezes não. Mas na ordem de redação, logo no capítulo 11, nós temos ali uma besta que sobe do abismo. Besta na Bíblia, ou fera terrível, não é? Representa algum poder especial, que pode ser uma nação, nem sempre, como vamos já ver, mas normalmente é uma nação ou algo que influencia de maneira marcada a sociedade, seja de forma política, militar, social, cultural, enfim, qualquer uma dessas vertentes. Ô, Felipe, isso fica bem claro lá em Daniel, né? Que podemos dizer assim, é um livro gêmeo em relação ao Apocalipse, quando nos capítulos 7 e 8 ali, né, 9, a complementação do 8, são apresentadas nações, impérios, sob a figura de bestas, animais, né? Então, no Apocalipse vemos a mesma coisa também ali quando essas bestas aparecem. Exatamente. E é fácil para nós percebermos que existe aqui conteúdo profético e tipológico, porque muitas vezes essas bestas, esses animais terríveis, são apresentados com características de animais que não existem, não é? Por exemplo, animais terrestres com asas,
enfim, com várias cabeças. Quer dizer, percebemos rapidamente que existe alguma simbologia, alguma representação. E os adventistas do sétimo dia não defendem, como acontece, enfim, com algumas outras religiões, alguns outros estudiosos da Bíblia, não defendem que o Apocalipse é um livro tão misterioso, que não dá para perceber, que não dá para ser revelado, e de facto aquilo vai ficar ali quase só como uma poesia que ninguém vai nunca saber o conteúdo. Bem pelo contrário. Fosse assim, o próprio nome do livro seria uma coisa muito estranha, né? Porque se chama Revelação. Exatamente. Portanto, uma revelação é uma coisa que se mostra, não é? Uma coisa que se dá a conhecer. Então, quando nós temos três bestas do mar, da terra e do abismo, nós temos que ir à procura de tentar perceber o que elas representam. E é claro que, se quiséssemos dedicar aqui o tempo devido para toda a explicação que nos permite concluir quem são estas três bestas, nós não precisávamos aqui de um programa, precisávamos de uns 5 ou 6, não é? Então, se me permite, Pastor Michelson, eu vou já partir para a conclusão, não é? E tenho apenas e só aqui algo para partilhar que nos permita concluir quem elas são, quem elas representam, sem prejuízo depois de numa outra oportunidade ou até em outros vídeos que já foram feitos, ir lá perceber o raciocínio que nos leva até essa conclusão. Vamos começar pela besta do abismo. Eu vou partilhar, estou a tentar aqui colocar, exatamente, vou aqui colocar, ora, cá está, vou aqui colocar um texto que está no Grande Conflito, que é um livro escrito por Ellen White. Se porventura alguém não conhece Ellen White ou não conhece o Grande Conflito, é só consultar a Casa Publicadora, que rapidamente vai encontrar que é uma leitura obrigatória em termos proféticos, não é? O site é cpb.com.br. CPB de Casa Publicadora Brasileira.com.br. Aqui para nós, no Brasil, né? E aí, em Portugal? É Publicadora Servir. É só procurar, entrar no Google, escrever Publicadora Servir, que rapidamente consegue encontrar, e uma simples pesquisa por O Grande Conflito, imediatamente vai encontrar o livro. Esse livro descreve em pormenor a conclusão que eu vou partilhar agora a seguir, não é? E então Ellen White, nesse livro, diz assim, de acordo, no âmbito desta besta que sobe do abismo, ela diz assim, segundo as palavras do profeta, pois, um pouco antes do ano 1798, algum poder de origem e caráter satânico se levantaria para fazer guerra à Escritura Sagrada. E na terra, em que o testemunho das duas testemunhas de Deus, que não vamos estar aqui a gastar tempo com a explicação, mas trata-se do Antigo e Novo Testamento, o conjunto das Sagradas Escrituras como as temos hoje, deveria ser assim silenciado, manifestar-se-ia o ateísmo de Faraó e a licenciosidade de Sodoma. E depois ela conclui esta parte dizendo assim, esta profecia teve exatíssimo e precioso cumprimento na história da França. Preciso, Ellen White, preciso. Ellen White, aliás, ela nem diz exato, diz mesmo exatíssimo, não é? Portanto, para não deixar margem para dúvida. Isto aqui refere-se ao tempo em que a besta que sobe do abismo se manifesta. E quem quiser consultar o Grande Conflito vai perceber que não vamos poder fazer agora. Existe o 15º capítulo desse livro, todo ele descreve muito bem o contexto histórico, o contexto profético, que permite chegar a esta conclusão. Essa besta que sobe do abismo, que está em Apocalipse 11 e no versículo 7, ela representa a França durante o seu período, que ficou historicamente conhecido como a Revolução Francesa, não é? Uma altura marcante da história da humanidade, em que houve, aqui na velha Europa, como disse o pastor Michelson, houve uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade muito forte, não é? O mindset da sociedade começou a alterar-se de algo profundamente religioso para algo mais humanista, mais secular e mais ateu. Felipe, sabe onde eu percebi isso de modo muito claro?
Na mesma ocasião em que eu estive aí pregando em Lisboa, eu fiz também uma série de pregações lá em Paris, e numa cidade ali próxima. E então nós visitamos um local chamado Partenon, que era uma igreja em estilo, é uma igreja em estilo românico, só que essa igreja foi, os santos católicos, as figuras católicas foram tiradas dali e, em lugar disto, foram colocadas estátuas de pessoas proeminentes na história da França, né? E lá estão também sepultadas figuras importantes para a história da França. Então, se tornou um templo, inclusive na fachada, na parte de cima, tem uma inscrição que remete a isso. Se tornou um templo para a exaltação humana, né? Então, você falou de humanismo aí, e, de fato, a Revolução Francesa acaba tentando, né, o que fizeram, por exemplo, lá na Catedral de Notre-Dame, né? Nós também visitamos ali aquele local antes do incêndio, né, que acabou destruindo boa parte dela. Ali naquela catedral foi divinizada, foi ali empossada, né, uma mulher, uma prostituta, como deusa da razão. Então, a gente vê assim que realmente a licenciosidade, o ateísmo, tanto que o capítulo 11 de Apocalipse aí menciona como símbolos, né, Egito e Sodoma. O ateísmo do Egito e a licenciosidade, as baixezas, né, cometidas lá em Sodoma. É muito interessante perceber essa mudança, né, de paradigma ali na Revolução Francesa. E às vezes, Pastor Michelson, às vezes nós poupamos nas palavras, ou porque temos algum medo ou algum receio, e às vezes ser demasiado incisivo pode ter os seus custos. Mas aqui eu não vou fazer isso. Este movimento teve como objetivo apagar o cristianismo, acabar completamente. Aliás, a profecia diz mesmo que faria guerra à Sagrada Escritura. A guerra não é guerra a um livro. O livro pode-se queimar, não é? A guerra era contra quem? A guerra era contra aquele que é revelado no livro. Assim é que é, não é? A guerra era contra o cristianismo. E, de facto, temos que perceber que, no final do século XVIII, nós estamos num período em que estamos com séculos e séculos e séculos de uma ditadura religiosa, não é? Não estou com isto a justificar estes movimentos que tentaram acabar com a religião, porque a religião cristã estava tremendamente deturpada, mas eu não sei se aí no Brasil usam um ditado que nós usamos aqui. É que às vezes, quando vamos a deitar a água do banho fora, deitamos a água, deitamos o bebé, deitamos tudo fora, não é? Sim. E, portanto, e aqui a Revolução Francesa veio para acabar com a religião cristã sem olhar se ela estava deturpada, se ela tinha um benefício para a sociedade, se ela poderia ser uma religião boa. Era para acabar com o cristianismo e daí vem esta guerra às Sagradas Escrituras. Portanto, a besta que sobe... Inclusive, só um detalhe, Felipe, inclusive a mesma Ellen White, ela diz que, para a gente perceber como realmente as mãos que operam as marionetes, como eu coloquei ilustrativamente no meu vídeo, Therion, esse é o título, tá? A palavra Therion em grego quer dizer besta, animal, né? Então é Therion com H, T-H-E-R-I-O-N, Therion. Nesse vídeo, eu ilustrei como realmente aquelas marionetes, não sei se Portugal chama marionete, mas é aqueles bonequinhos operados, né, com cordinhas e, enfim. São 3 bestas operadas pelo mesmo poder que é Satanás, o anticristo mesmo, né? É claro que uma delas é a preferida, que é a besta do mar, é Roma. Mas o interessante é que no livro Grande Conflito, Ellen White diz que o que uma besta começou a fazer, a outra terminou, em termos. Eu vou já usar essa citação. Então, eu já vou deixar que você leia isso aí. Não, mais à frente, há pouco, quando desenvolvermos um outro assunto, vamos ler isso, porque é muito importante perceber, usando essa mesma metáfora, é muito importante perceber quem é que usa as marionetes, não é? Quem é que está por detrás dos movimentos destes poderes. Mas pronto, já identificámos aqui a besta que sobe do abismo, fizemos um resumo possível de um assunto muito vasto que nos permite chegar a esta conclusão. Eu queria só adicionar um detalhe, porque eu acho que é relevante nesse momento. Contra o que, principalmente, essa besta do abismo, essa Therion do abismo, se insurgiu, né? Claro, contra a religião cristã, nomeadamente a católica naquele momento ali. Mas o interessante é que eles acabaram tentando apagar do mapa algo que Satanás quer apagar hoje também. Ao mudarem a semana de 7 dias para uma semana de 10 dias, isso está nos livros de história, né? Os revolucionários tentaram apagar a marca principal da criação, que é o sábado, né? Automaticamente.
Então eles tentaram, mas não conseguiram, as pessoas ficaram doentes, ficaram estressadas e tiveram que voltar humilhados para a semana de 7 dias. E a outra coisa é a família, né, heteromonogâmica, porque eu sei que você vai aprofundar essa questão eventualmente aí, mas só para a gente pincelar, quando eles tentam destruir a família, tornam a família um contrato transitório, provisório, deturpam realmente isso. E com isso, as duas instituições edênicas, casamento e sábado, que foram criadas ambas para abençoar a humanidade, na Revolução Francesa foram atacadas. E, curiosamente, nós vemos hoje acontecer esse mesmo fenômeno, né, em larga escala, o que a gente tem chamado, às vezes, nas nossas conversas, de sendo operado pelos filhotes da Revolução Francesa, ou como se fossem ecos da Revolução Francesa, né, da besta do abismo. É verdade. E, inclusive, nós podemos perceber, talvez falemos disso daqui a pouco, que até mesmo na besta que sobe da terra, nós conseguimos perceber tentativas para derrubar essas instituições que foi mesmo Deus que as criou. Mas já lá vamos de seguida. Agora, falando um pouco da besta que sobe do mar, nós temos uma afirmação da mesma Ellen White que nos permite perceber de uma forma muito conclusiva, que diz assim, no mesmo livro, O Grande Conflito. No capítulo 13, 1 a 10 de Apocalipse, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, à qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Ora, o dragão, no contexto apocalíptico, ele representa o próprio Satanás. Portanto, é uma besta a quem Satanás deu o seu poder. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem querido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Isto foi algo que, como diz Ellen White, a esmagadora maioria dos protestantes facilmente chegou a esta mesma conclusão. Esta besta que sobe do mar, que é o primeiro animal terrível que aparece no capítulo 13 de Apocalipse, com as características que lá aparece, tentando se opor a Deus, colocar-se no lugar de Deus, representa o papado romano. E nós temos aqui já a identificação de duas dessas bestas com uma característica comum, Pastor Michelson. Veja bem. Aliás, é bom que se diga, né, que a identificação dessa besta do mar não é uma exclusividade adventista, né? Não é. É bom enfatizar isso, porque há reformadores que já tinham essa mesma percepção. Ainda antes de existir a Igreja Adventista, até, não é? Pronto. E, portanto, elas têm aqui uma característica em comum que é o quê? A besta que sobe do abismo, ela tenta eliminar Deus, portanto, ela tenta negar Deus por omissão. Ou seja, não existe Deus, o que existe é a razão humana. E daí vem toda uma série de filosofias, algumas das quais o pastor Michelson tem gravado exaustivamente, e digo exaustivamente no bom sentido, que influenciam a sociedade hoje em dia, desde logo o evolucionismo tradicional, entre uma delas, não é? Só que depois nós temos aqui a besta que sobe do mar, que também tenta negar Deus, só que desta vez não é por omissão, mas é por usurpação. Ou seja, colocando-se no lugar de Deus. Ora, o resultado, tanto de uma estratégia como de outra, acaba por ser o mesmo, que é o quê? Afastar Deus. Seja dizer que ele não existe, ou seja dizer, que é o que diz a besta do abismo, Deus não existe, ou seja dizer o que diz a besta do mar, ele foi substituído. Eu estou a substituir o próprio Deus. Ora, isto é profundamente antibíblico, mas já acabámos por perceber, e vou explicar já mais em detalhe à frente, já acabámos por perceber quem está por detrás destas mesmas intenções. Finalmente... E outro fenômeno aí perceptível hoje também, que vem dessa influência da besta do mar, é a questão de que a escritura ela pode ser relativizada, pode ser mitologizada. A criação ali em Gênesis não é bem assim, né? Deus não é um mágico com uma varinha, como disse o atual Papa, né? E então nós podemos realmente abrir mão dessa ideia de sola escritura, né? A tradição ela também é importante e na verdade a Bíblia ela é um legado da Igreja, portanto a Igreja deve ser mais importante do que a Bíblia. Todos esses pensamentos advêm lá da besta do mar, né? Do papado. E o protestantismo atualmente parece que tem abraçado, ou pelo menos alguns setores do protestantismo, né, do evangelicalismo, têm abraçado ideias parecidas, né, quando tentam selecionar da Bíblia aquilo que lhes interessa,
com suas famosas chaves hermenêuticas e coisas parecidas, né? Hoje mesmo eu vi um pensamento, deixa eu ver aqui se eu localizo até, que eu quero partilhar com vocês, que eu achei assim uma coisa muito, muito absurda, em que um pastor, né, eu não sei de que igreja é, nem vem ao caso agora, mas ele disse assim, ó, seja liberto da bibliolatria. Jesus é a palavra de Deus e não a Bíblia. Esse é um pensamento romano, né? De que a Bíblia, sendo levada a sério, faz com que aqueles que a levam a sério sejam bibliólatras, né? E isso é perigoso. E, Agora, verdade, veja bem, Pastor Michelson, na linha desse raciocínio, veja o seguinte. A besta que sobe do abismo, dizendo que não existe Deus, coloca a razão humana no centro de todo o pensamento, de todo o raciocínio. Por outro lado, a besta que sobe do mar, ao colocar-se no lugar de Deus e ao colocar a tradição e o magistério acima das Sagradas Escrituras, ela está a fazer exatamente o mesmo. exato. Porquê? Porque se a tradição, que é a tradição de homens, e o magistério, que é magistério de homens, se consegue sobrepor à Sagrada Escritura, então é a razão humana mais importante do que as Escrituras. Então, Portanto, prezados, né, percebam o padrão que está por trás, né, da manipulação dessas bestas para os seus interesses, né? Quem é que está por claro. trás? Embora elas sejam aparentemente diferentes, a estratégia seja diferente, mas o objetivo é o mesmo. Vou dar um exemplo para quem está a assistir raciocinar rapidamente. Diz a profecia que a besta que sobe do abismo faria guerra contra as Sagradas Escrituras, certo? Uhum. Contudo, a besta que sobe do mar, assumidamente, na sua própria literatura, admite que alterou o sábado para o domingo. Ora, se Uhum. isto não é uma guerra contra as Escrituras, eu não sei o que é. Porque está a sobrepor-se às Escrituras, está a alterá-las e afirma perentoriamente e assumidamente. Aliás, é aquilo que nós chamamos aqui o peixe com o rabo na boca. Que é o quê? A besta que sobe do mar afirma que tem autoridade porque mudou o sábado para o domingo. E diz que mudou o sábado para o domingo porque tem autoridade. Portanto, é um argumento circular bastante Uhum. interessante. Mas isto é colocar o raciocínio humano acima da escritura. No fundo, é o mesmo que faz a besta do abismo, não é? Portanto, agora, passando para a besta da terra e concluindo esta parte que as identifica, nós vamos recorrer novamente ao grande conflito que mencionei há pouco. Peço desculpa, não era assim que eu queria colocar, agora sim. E diz o seguinte sobre a besta que sobe da terra. A besta de chifres semelhante aos do cordeiro foi vista a subir da terra. Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo. Não se encontra na Europa. Esse mar turbulento de povos, é curioso Ellen White usar aqui, referindo-se à Europa, usando a expressão de mar turbulento. Ora, a besta que sobe do mar surgiu exatamente na Europa, portanto a Uhum. linguagem é a mesma, não é? Esse mar turbulento de povos, multidões, nações e línguas deve ser procurada no Ocidente. Que nação no Novo Mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo? O que ela está a perguntar aqui é, então, nesse caso, quem representa a besta que sobe da terra? A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz às especificações desta profecia. Esta aponta insufismavelmente, ou seja, sem engano, para os Estados Unidos da América do Norte. Portanto, não há dúvida nenhuma quanto à identificação da besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar, nós podemos ver em Apocalipse 17:15 que o mar representa povos, multidões, um lugar densamente ocupado. O papado romano surge do mar simbólico, que é o continente ocupado, o grande continente daquele tempo, o centro do mundo daquele tempo, que era a Europa. Ao contrário, a besta da terra surge não do mar, mas da terra, claro,
o que quer dizer um lugar desocupado, despovoado. Naturalmente, e vou já partilhar um texto a seguir que nos ajuda a perceber isso um bocadinho melhor, naturalmente que não se poderia tratar da Europa, a África também já era ocupada naquela altura, a Ásia também, o que não acontecia com a América do Norte, nem sequer era uma nação, a América do Norte. Era povoada, escassamente, mas nem era uma nação estabelecida, muito menos na cena internacional. E, portanto, esta besta da terra refere-se à nação americana. Temos, portanto, besta do abismo, França, no seu período da Revolução Francesa. Temos besta do mar, o papado romano. E temos a besta da terra, os Estados Unidos da América do Norte. Eu quero só aproveitar para fazer aqui um registro documental, Felipe. Você mencionou ali, né, que os interesses da besta do abismo e da besta do mar, de modo muito especial, aí, específico, né, são realmente, se não eliminar, minimizar as escrituras e substituí-las por pensamento humano. Eu fui aí pegar a minha estante agora, está pertinho aqui, não custava nada, né? O Catecismo Romano, 1951, está aqui, né? Frei Leopoldo Pires Martins. E aqui na página 440, eu tenho aqui até grifado aqui na minha edição, diz o seguinte: a Igreja de Deus, referindo-se aqui à Igreja Católica, né? Porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo, o universo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. Realizada naquele dia, aquela justificativa que a gente bem conhece, né? Por isso quiseram os apóstolos fosse chamado domingo. Aqui já é um erro, porque os apóstolos guardaram o sábado, como bem sabemos, e os herdeiros deles também, os pais da igreja, fizeram o mesmo. Então, a igreja mudou o dia. Por quê? Porque a tradição acaba sendo colocada acima das escrituras. Né? Então, só para registrar aqui documentalmente que aquilo que o Felipe falou não é uma ilação, é um fato. Né? Exatamente. Prosseguindo aqui nossa conversa, obrigado, Felipe, por esse preâmbulo aí, né? Só para que nós possamos, quem sabe, em benefício, como eu disse, dos amigos que não estavam bem situados, que bestas são essas três aí, né? Eu creio que essa introdução aqui foi bem feita. Caso você queira mais material, repito, em nossos respectivos canais nós temos aí vídeos que tratam disso. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês os links específicos, né, que tratam desse assunto das três bestas da convergência que está havendo entre elas. Felipe, a segunda pergunta é a seguinte: o que diz a revelação acerca da origem e da gênese, das três bestas do Apocalipse? Muito bem. Ora bem, eu gostaria de me explicar muito claramente. Porquê? Porque eu entendo que a resposta a essa pergunta permite esclarecer algum erro que por vezes nós cometemos. E tem essencialmente esse erro está relacionado com a besta da terra. Mas vamos lá por partes. Então, usando um texto de Ellen White que nós citamos há pouco, nós podemos perceber o seguinte: isto é referente à besta que sobe do abismo. E aquele texto que nós lemos, eu estou apenas e só a repetir, diz: segundo as palavras do profeta, um pouco antes do ano 1798, e agora veja bem, pastor Michelson, algum poder de origem e caráter satânico. Portanto, é uma expressão que não deixa margem para dúvida. Não vou ler o resto do texto que nós lemos há pouco, e ele depois vai concluir referindo-se, como disse, à história da França. Portanto, a besta que sobe do abismo, ela tem a sua origem num caráter satânico. Quanto à besta que sobe do mar, qual seria a origem, a gênese, o poder por detrás deste poder? Ou seja, que poder é que deu origem à besta do mar? Novamente, no Grande Conflito, diz assim, referindo-se ao papado romano: esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo, e esta é a origem do catolicismo romano, não é? Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo, predito no desenvolvimento do homem,
Esta mútua transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, assim é que é, predito na profecia como se opondo a Deus, exaltando-se sobre ele. Concluindo, aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Vou destacar aqui a expressão que está aí, obra-prima do poder de Satanás. Portanto, a besta que sobe do abismo tem origem e caráter satânico. A besta que sobe do mar é a obra-prima do poder de Satanás. Obra-prima quer dizer a melhor obra, não é? A mais grandiosa, sobre o ponto de vista de Satanás. E estamos a referir-nos justamente à besta do abismo, ao papado romano. E agora, porque será, ou será que existe uma ligação entre as duas bestas, a do abismo e o papado romano, sendo que o papado romano, besta do mar, surgiu bastante primeiro do que a besta do abismo, a França, no seu tempo da Revolução Francesa? Será que existe uma relação? O pastor Michelson estava há pouco a fazer referência a um texto, penso eu, que eu gostaria de o ler agora e que diz assim: o mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu, contextualizando o massacre de São Bartolomeu, foi uma ação da Igreja Romana apoiada pelo Estado para acabar com os protestantes em França, não é? Portanto, o mesmo espírito mestre que incitou o massacre de São Bartolomeu também dirigiu as cenas da Revolução Francesa. Claro, porque já vimos que o mesmo espírito satânico que está por detrás da besta do abismo também está por detrás da besta do mar. Satanás parecia triunfar com estes dois poderes, com o papado romano, besta do mar, e com a Revolução Francesa, besta do abismo. Não obstante o trabalho dos reformadores, ele tinha conseguido manter vastas multidões na ignorância a respeito de Deus e da sua palavra. Agora, ele apareceu com uma nova roupagem. Na França, surgiu um poder ateu que declarou abertamente guerra contra a autoridade do céu. O trabalho que o papado havia começado, o ateísmo concluiu. Um retinha do povo as verdades da Bíblia, a usurpação da besta do mar. O outro ensinou a rejeitar tanto a Bíblia como o seu autor, a omissão de Deus da Revolução Francesa. A semente lançada por sacerdotes e prelados foi dando o seu mau fruto. Portanto, o que é que acontece aqui? Era exatamente esse texto aí mesmo, a que me referi. Com certeza que sim, imaginei logo. Portanto, o que nós temos aqui é o seguinte. Desde o século VI, nós temos a besta do mar a reinar soberana sobre todas as nações da Europa. E sendo que a Europa era o centro da civilização, era o centro do mundo, podemos dizer que dominava sobre o restante do mundo. Aliás, até posso dizer algo em contexto histórico-geográfico que se calhar muitos nunca pensaram. Por que razão é que Portugal chegou às terras do Brasil? Por que razão é que Espanha chegou às restantes terras das Américas do Centro e do Sul? Justamente porque esta estratégia expansionista das duas superpotências daquele tempo, que era Portugal e Espanha, era patrocinada pelo papado romano para catolicizar o mundo inteiro. Era essa a razão. Foi por isso que nós chegámos aí, foi por isso que chegámos às Áfricas, chegámos à Ásia, etc. Portanto, a expansão dos descobrimentos portugueses é assim que, não sei como é aí, não sei se no Brasil ensinam as conquistas portuguesas, mas aqui nas nossas escolas ensinam os descobrimentos portugueses. Tinha também por trás esta intenção da parte da Igreja do catolicismo romano, do papado, de dominar o mundo todo usando a força dos Estados, não é? E, portanto, dominou durante 1260 anos, profetizados na Bíblia, desde 538 até ao final do século XVIII. Agora, veja o seguinte. Eu escrevi um livro paradidático, uma coleção, na verdade, com o título da coleção é Grandes Impérios e Civilizações. E um dos volumes tem como título Descoberta na América. Eu não coloquei o da porque, de fato, a América não foi descoberta, né? Ela recebeu, né? Mas, enfim, já havia os chamados índios por aqui, né? Os povos que já viviam por aqui. Então, nessa história, eu conto ali, um dos personagens é um padre jesuíta
E aí que está o ponto, né? Os navios, as caravelas traziam padres, né, jesuítas, para fazer justamente essa catequização, né? E aí, na ficção que eu criei, esse padre se apaixonou por uma índia, por uma asteca, e aí ele abandona, né, o seu, a sua Vocação. carreira, digamos assim, né, a sua vocação, e se casa depois com a Xochitl, foi como eu chamei essa personagem, que quer dizer na língua asteca flor de chuva. Então, só para ilustrar, só para mencionar também, fazer um pequeno merchan aqui, mas enfim, só para deixar claro que realmente nas embarcações, nas caravelas, vinham religiosos com esse propósito aí realmente de expandir a religião católica pelo mundo. Uhum. Com certeza que sim. E foi isso que aconteceu durante esses séculos. Agora, já estava profetizado na Sagrada Escritura que essa grande força do papado romano duraria apenas 42 meses proféticos. E estava profetizado que no final desses 42 meses proféticos, ou 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo, como fala Daniel, que em profecia equivale a anos, né? Portanto, 1260 anos literais. Exato. Portanto, era fácil para o inimigo de Deus perceber que, algures em 1798, o papado romano iria sofrer essa ferida de morte profetizada em Apocalipse 13:3 no âmbito da besta do mar, que lhe retiraria esse poder temporal, esse poder religioso que ele tinha. E agora vejam bem a esperteza, não sei se usam esta palavra aí, mas vejam bem, penso que sim, vejam bem a esperteza do inimigo de Deus. Quem é que vai desferir o golpe da ferida de morte no papado romano? O poder que substituiu o papado romano como ferramenta número 1 de Satanás. A Revolução Francesa. Os princípios ateístas, secularistas e humanistas. Ou seja, Satanás usou o papado romano enquanto pôde. Mas ele está limitado por aquilo que é o poder de Deus e os desígnios de Deus. E os desígnios de Deus tinham dito que o papado romano iria sofrer uma ferida de morte, através de João, como eu disse, em Apocalipse 13:3. Satanás preparou-se para substituir o papado romano por outro poder que lhe fizesse cumprir com os seus intentos. E vejam bem que Satanás aqui faz aquilo que nós chamamos de um upgrade. Porquê? Porque ele vai ainda mais longe na sua revolta contra Deus. Eu vou dar um exemplo que talvez possa servir como boa representação disto que acabei de dizer. O papado romano atacava Deus destruindo os 4 primeiros mandamentos. Mas o papado romano respeita os outros 6. O papado romano não tem qualquer problema com a segunda tábua dos mandamentos, mas tem um grande problema com a primeira, com os 4 primeiros mandamentos. Se formos a reparar, a besta do abismo, o ateísmo, o que surgiu a partir da Revolução Francesa em termos de ideologia e filosofia, destrói não apenas os 4 primeiros, mas todos os mandamentos. Não respeita o casamento, não respeita a propriedade, cobiça, rouba, enfim, através das expropriações e outros métodos, por exemplo. Enquanto que o papado romano destruía os 4 primeiros mandamentos, o upgrade de Satanás que vai substituir o papado romano, que é o ateísmo, o secularismo da Revolução Francesa, destrói completamente todos os 10. E, portanto, nós, se dúvidas tínhamos, além daquilo que já lemos, está perfeitamente claro quem é que está na origem, na gênese e no desenvolvimento destes 2 poderes. Aquele que se opõe a Deus, com toda a certeza. Agora, fica a faltar uma pergunta. E quanto à besta da terra? Será que é assim tão diferente? A minha resposta é sim. A besta da terra é diferente. E ao longo do que vamos falar ainda, eu vou explicar por que razão é diferente. Mas começo por um outro texto que nos permite perceber de onde é que ela vem. Diz assim: no meio do exílio e agruras cresciam o amor e a fé. Está a falar da perseguição que os crentes sofriam do papado romano aqui na Europa, não é? Confiavam nas promessas do Senhor e ele não faltava com elas no tempo de necessidade. Os seus anjos estavam a seu lado para animá-los e ampará-los. Os crentes da Europa, tremendamente perseguidos, aliás, Pastor Michelson, nem apenas perseguidos,
mas massacrados pelo poder do Estado, influenciado e determinado e mandado e ordenado pelo papado romano. Estavam eles amparados? Não. Deus estava a cuidar deles. E o que é que Deus fez particularmente para os proteger? Ora, vejam bem o que é que Ellen White diz. Eu vou colocar aqui para nós vermos o restante daquele texto. E quando a mão de Deus, repito, a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do mar uma terra em que poderiam fundar para si um Estado e deixar aos seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles, sem recearem, pela senda da providência. A mão de Deus, a senda da providência, abriu o caminho pelo meio do mar para uma terra onde poderiam fundar um Estado e desfrutar da liberdade religiosa. Esta é a descrição da providência que Deus tomou para encontrar uma terra onde os pioneiros, onde os pais peregrinos, assim chamados, estabeleceram uma nova nação, os Estados Unidos da América do Norte. Ou seja, ao contrário da besta do abismo e ao contrário da besta do mar, que tem na sua origem e na sua gênese um poder satânico, os Estados Unidos da América têm na sua origem e na sua gênese o poder divino. Foi a mão de Deus, foi a providência que lhes apontou o caminho para estabelecerem ali um Estado. E, antes que alguém se precipite para conclusões, nós vamos falar já mais à frente, Pastor Michelson, como é que tudo vai acabar. Porque enquanto que na sua origem, no seu começo, os Estados Unidos tiveram a mão de Deus, veremos, e a profecia é muito clara, que no final da história o que vai acontecer é algo muito, muito diferente da sua origem e da sua gênese. Muito bem. Agora acho que é um momento interessante para a gente também tratar do seguinte, como que nós podemos perceber a ação de cada uma dessas três bestas, dessas Therions, né? A besta do abismo, a besta do mar, a besta da terra, ao longo da história. Muito bem. Eu, na intervenção anterior, já toquei um pouco na resposta para essa pergunta que o pastor Michelson acabou de fazer. Mas vamos lá resumir rapidamente, até para reforçar um pouco. E porquê, pastor Michelson? Deixe-me estabelecer aqui uma base. Filipe, antes de você estabelecer essa base, eu acho que cabe também aqui uma pequena explicação, né? Estamos usando bastante citações aqui do livro Grande Conflito e de outros livros de Ellen White, né? Só que esse tema, assim como outros, né, nós podemos também estabelecer com base na Bíblia, obviamente. Tanto é que recentemente organizei aqui meu canal uma live com o título Decreto Dominical, é possível hoje? Então nós conseguimos ali demonstrar biblicamente que esse assunto não é um assunto só inventado por Ellen White, não é um assunto só de adventistas, né? Na verdade, nós podemos sim traçar tudo isso com base na Bíblia. Agora, como nós cremos que Ellen White foi uma autora que recebeu inspiração de Deus, e esse livro tremendo, O Grande Conflito, traz ali detalhamentos interessantes, por isso usamos também ele como base aqui para esse nosso estudo. Sendo que, como base para aferir a autenticidade, a veracidade e a validade das citações que nós partilhamos do livro O Grande Conflito, são as Sagradas Escrituras. Portanto, não é ao contrário. As Sagradas Escrituras é que definem o que é válido e o que não é. O desafio que eu faço é, no âmbito e no contexto de todo o conteúdo do livro O Grande Conflito, nós estamos apenas a citar algumas partes, mas o livro O Grande Conflito são 600 páginas, não é? Aproximadamente. Eu desafio qualquer leitor a, com todo o cuidado, analisar o conteúdo desse livro sob uma perspectiva bíblica, histórica, social, cultural, como quiser, que vai descobrir a coerência do conteúdo desse mesmo livro. Não apenas para aquilo que está para trás no tempo, como para aquilo que acontece hoje em dia e o que vai acontecer à frente. E exatamente neste contexto, eu gostaria de dizer o seguinte: não são os acontecimentos à nossa volta no mundo, sejam passados, presentes ou futuros, que determinam o nosso entendimento das Sagradas Escrituras. Acontece o contrário. As Sagradas Escrituras é que determinam o entendimento que nós temos daquilo que acontece no mundo. Infelizmente, como a maior parte das pessoas desconhece
os ensinamentos da Escritura, fica muito preocupada e fica muito aflita e muito nervosa e perplexa e com medo do futuro quando vê as coisas acontecerem à nossa volta. Por outro lado, o entendimento de como estes grandes poderes mundiais influenciam a vida de nações, de governos, das pessoas a título particular, como já estavam profetizados há tanto tempo, há tantos séculos. E como eles se encaixam muito bem naquilo que são os acontecimentos mundiais e como os explicam até por antecipação, dá-nos uma vontade muito grande para encarar a vida a cada dia e para encarar o futuro que está à nossa frente. E então, a pergunta do pastor Michelson foi: como é que nós percebemos a influência destas bestas, destes poderes na história? E, portanto, recuperando um raciocínio que eu tive há pouco, vamos ver o seguinte. Durante todo o tempo do Antigo Testamento, o objetivo do inimigo de Deus era impedir a obra do Messias. Portanto, lá no Éden, em Gênesis 3,15, foi prometido que o Messias surgiria para esmagar a cabeça da serpente, não é? E ao longo do Antigo Testamento, a obra da serpente foi tentar impedir que isso acontecesse por diversos métodos e por diversas estratégias. Não conseguiu. Há mais ou menos 20 séculos, o Messias veio e o Messias teve sucesso na obra que deveria fazer. E se formos a reparar, pastor Michelson, durante o tempo do Antigo Testamento, o inimigo de Deus já usava poderes políticos e poderes religiosos para tentar impedir a obra de Deus. Se houver alguma dúvida, basta ver a história do povo de Israel com as suas nações vizinhas, com o relacionamento com Babilónia e com todos os outros poderes que surgiram ao longo do tempo como obstáculos para a casa de Israel. A história de Esther também. Por exemplo, em que houve ali uma tentativa para eliminar o povo a partir do qual viria o Messias. Temos muitos exemplos, não é? Quando chegamos ao tempo do Novo Testamento, quando o Messias aparece, Satanás tenta destruir o Messias. Bastaria que Cristo tivesse pecado, coisa que não aconteceu, não é? Bastaria que ele tivesse pecado para Satanás cantar vitória, não é? Contra Deus. Isso não aconteceu. Cristo foi vitorioso e totalmente vitorioso e arrasou completamente com os argumentos e com a rebelião de Satanás. O que é que Satanás vai fazer? Bom, agora então eu vou desistir. Não foi isso que ele pensou. Eu agora já não consigo derrubar Cristo. Então a minha rebelião tem de continuar derrubando quem? Ora, digam lá. Os seguidores de Cristo. Aqueles que iriam beneficiar com o trabalho que o Messias tinha feito. E ele vai fazer algo semelhante ao que já tinha feito antes. Aproveitar-se de grandes poderes mundiais, poderes humanos, nações, para tentar eliminar da face da terra os seguidores de Cristo. E por essa razão surge o papado romano. O papado romano surge como corrupção, como deturpação do cristianismo original, inicial, estabelecido por Cristo e organizado pelos apóstolos nas primeiras décadas do primeiro século. Não vamos estudar agora, mas aqueles 4 cavalos do Apocalipse, no capítulo 6, descrevem o declínio da religião cristã. Desde um cavalo branco e puro, depois um cavalo vermelho manchado por sangue, um cavalo preto, que é o contrário do branco, já sujo, já maculado, e depois um cavalo amarelo, símbolo de morte. Porquê? Porque a religião cristã chegou a um ponto de morte. O papado romano deturpou de tal maneira a religião cristã que Satanás, como vimos, através dessa sua obra-prima, conseguiu ter enorme sucesso em destruir os seguidores de Cristo. Nunca o conseguiu, porque em todos os momentos da história há sempre um remanescente que Deus tem. Lá desde o tempo de Noé, que foi o primeiro grande remanescente, mas Deus sempre teve. Só que Satanás usou fortemente, durante os tais 1260 anos, a besta que sobe do abismo e teve um enorme sucesso, não a 100%, mas teve um enorme sucesso nas suas intenções de atacar os seguidores de Cristo através desse grande poder religioso ao qual obedeciam os grandes poderes políticos. Mas como dissemos há pouco, no final do século XVIII,
Satanás ia perder esse mesmo poder. Não por coincidência, e isto é fascinante do ponto de vista histórico e profético, quando Satanás faz o tal upgrade e quando cerra mais os punhos e o seu ataque é ainda mais feroz contra a religião cristã através dos princípios da Revolução Francesa, quando o papado romano passa por um momento para segundo plano como ferramenta principal de Satanás, justamente nesse tempo, nesse contexto histórico, começa a surgir também a besta da terra. Os Estados Unidos da América do Norte, que cresceram, hoje já é bem diferente, mas que cresceram como poder protestante, com princípios republicanos, em que liberdade de consciência, liberdade de iniciativa, liberdade de ação era a base fundamental do seu governo. A Constituição americana, ela foi redigida em 1776. A besta que sobe do abismo derruba o papado romano em 1798. Estamos a falar do mesmo período histórico, uma pequena diferença de 2 décadas, apenas e só. Então, o que é que acontece desde o final do século XVIII até hoje? Temos a besta que sobe da terra, fortalecendo-se cada vez mais como grande potência, e temos ao mesmo tempo a besta do abismo também se fortalecendo como grande potência. E nós temos na América do Norte um poder religioso, um poder cristão, que permite liberdade de consciência. Vejam bem, na América do Norte, até hoje, quem quiser ter a liberdade para ser ateu, tem essa liberdade. Quem quiser ter liberdade para ser islâmico, tem. E pode manifestá-la. Porque esse é um princípio de um governo protestante. A suprema liberdade de consciência. A besta que sobe do abismo estava a fazer o processo contrário. Através das suas heranças e das suas manifestações políticas e sociais, criou um sistema de governo castrador da religião. Um sistema de governo que se fortaleceu politicamente de uma forma muito vincada naquilo que foi a ex-União Soviética, não é? Portanto, no chamado Bloco de Leste, a única liberdade que havia era obedecer ao Estado, nada mais. O Estado era Deus. Não havia direito à religião, muito menos cristã, não é? E quando isso acontecia, ela era rapidamente suprimida. Então, estas duas bestas começam a surgir em cena simultaneamente. E o que é que acontece ao papado romano? Isto é fascinante. Perdendo o seu poder secular, ele fica quieto, nos bastidores, a observar estas duas bestas a surgirem e a se confrontarem entre si. Não é por acaso que nós tivemos, agora já não há isso, não é? Mas antes de eu ter nascido, havia aquele período da Guerra Fria, não é? Em que havia uma luta que, entre outras coisas, era uma luta ideológica, não é? Portanto, a União Soviética tentando estabelecer o socialismo e o comunismo no mundo inteiro. Os Estados Unidos tentando libertar o mundo inteiro do comunismo e do socialismo. Era uma luta ideológica e que tinha por detrás princípios religiosos, mas esses não aparecem nas notícias. Esses não são falados. Mas sabemos que tinha esses princípios por aquilo que a profecia nos indica que era a origem e o desenvolvimento de cada uma dessas bestas. Até ao dia de hoje, como é que nós estamos? Até ao dia de hoje, nós estamos a ver a besta do abismo a influenciar cada vez mais a besta que sobe da terra, os Estados Unidos. Isto acontece particularmente a partir da década de 60. E também não é o assunto hoje, mas não há coincidências. Na década de 60 surgiu também o Concílio Vaticano II, em que houve uma mudança de estratégia da parte do catolicismo romano na abordagem aos protestantes, na abordagem aos evangélicos. E não devemos esquecer o seguinte: continua a ser intenção hoje da Igreja Romana acabar com o protestantismo. A Igreja Romana, repito, e podemos ver isto claramente, podia citar, estou apenas a lembrar-me agora, não trouxe para mostrar, mas facilmente nós podemos citar declarações recentes dos líderes romanos que dizem o propósito original da Companhia de Jesus, dos jesuítas, mantém-se inalterado. Qual é o propósito original? Acabar com o protestantismo. Então houve uma mudança nessa estratégia a partir da década... A reforma está viva,
né? Com E certeza, o, com certeza e o que sim. protestantismo ele representa um empecilho porque justamente prega a liberdade de culto, de Ora, consciência muito bem. Ora, e muito bem. sola escritura, né? Então é Ora, importante frisar esses pontos, porque esse fenômeno ele se repete. Nós temos visto hoje essa mesma luta, né, entre a liberdade e a opressão, entre o retorno de uma religião medievalista, né, contra aquela religião que tem que ver com a liberdade de servir a Deus segundo os ditames de sua consciência e ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Então essa situação ela volta em com certeza que confluência no sim. nosso tempo. Embora com intenções diferentes, quer ver, pastor Michelson, onde é que isto fica mesmo Os anos, interessante? Felipe, os anos 60, além do Concílio Vaticano II, nós temos o tempo da contracultura, né, também. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Ou seja, nessa mesma década aparece o Make Peace Not War, esse grande lema Faça amor e sociocultural, não a guerra, né? façam amor e não a guerra, aquela juventude influenciada por esse movimento hippie, aqueles frequentadores do Woodstock, não é? São contra a guerra no Vietnã. No fundo, eles são a favor da manutenção do socialismo. Isso é o que era, não é? E do comunismo. Agora vejam bem. Quando a besta do abismo, através dessa manifestação política socialista e comunista, e dessa manifestação cultural do Felipe, só movimento um hippie. detalhe também que é bom, quem sabe, tocar aqui, não sei se você vai se referir a isso novamente, mas só para a gente não esquecer. Ellen White e, de modo mais específico, o pastor, doutor Mervyn Maxwell, em Sim, seu ótimo livro, aqui no Brasil Apocalipse foi 13. traduzido como Uma Nova Era segundo as Profecias Ah, do Apocalipse, sim. ele diz que o comunismo ele é um filhote da Revolução Francesa. Vou E há tocar um bocadinho autores, nisso. há autores que mencionam que Marx, depois outros ideólogos, se inspiraram na Revolução Francesa para levar avante suas ideias, né? Eu Ele chega a tenho. dizer, o Maxwell chega a dizer que Karl Marx, era um instrumento realmente nas mãos de Satanás. Não estou dizendo aqui que ele tinha consciência disso ou não, isso é um assunto para outro momento, mas o fato é que assim como Darwin e outros pensadores foram usados, né, por Satanás, aconteceu aí também com o Karl Marx. Totalmente correto. Inclusive, eu tenho uma palestra apenas e só sobre a besta que sobe do abismo, em que mostramos por fontes históricas que o socialismo e o comunismo, conforme nós o conhecemos, não existiriam se não tivesse havido a Revolução Uhum, Francesa. Portanto, é um uhum. dado absolutamente seguro. Agora, recuperando essa questão que o pastor Michel só estava a dizer dos movimentos hippies e da contracultura na década de 60 nos Estados Unidos, que aquilo foi apenas o início, ainda não acabou esse movimento lá. Mas o que é que acontece? Esse movimento, politicamente, ele fez parte de uma estratégia de subversão do Ocidente patrocinado pela União Soviética, não é? E agora, onde é que estas três bestas se encaixam aqui? Vejam bem, a besta que sobe do abismo está a fazer um favor à besta que sobe do mar. Passo a explicar. A mesma profecia de Apocalipse 13:3, que diz que a besta que sobe do mar, portanto o papado romano, sofreria uma ferida de morte, também diz que essa ferida, algures no futuro, seria curada. Ou seja, algures no futuro, a profecia diz, e se a profecia diz, o inimigo de Deus sabe que isso vai acontecer, e o papado romano também sabe que isso vai acontecer, o papado romano, o catolicismo romano, assumirá novamente a preponderância sobre o mundo inteiro. E porque diz que toda a terra se maravilhará. Portanto, tem que ser sobre o mundo inteiro. Ora, isso tem que incluir os Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo. Então, ao mesmo tempo em que a besta do abismo tenta subverter a besta da terra, está a fazer um favor a Roma, porque está a descaracterizar, está a desmoralizar religiosamente a sociedade, está a retirar a sua essência que ela tinha desde a Gênese, para ela perder a sua identidade e para ela ficar perdida. E quando isso acontecer, quem é que vai assumir novamente o comando para aparecer como salvador e como agregador de todos os poderes? Novamente a besta que sobe do mar. Novamente o papado romano. O instrumento preferido, como Com diz, né? certeza, o instrumento preferido, não é? Mas aí vai surgir, e vamos passar já a seguir, porquê? Porque para isso acontecer, os Estados Unidos da América têm de perder aquilo que é a sua essência original. Se foi uma nação, se foi um poder estabelecido, ordenado e organizado por Deus, algo tem que mudar
para que isso venha a acontecer. E aí, aquilo que eu referi há pouco, que os Estados Unidos das últimas cenas da história da Terra serão, e já veremos a seguir, muito diferentes dos Estados Unidos do final do século XVIII, quando eles foram estabelecidos e organizados. Ellen White chama isso de protestantismo apostatado, né? Realmente haverá uma apostasia. E aí chegamos realmente ao século XXI, né, Felipe? Sim. Então, já traçada aí essa linha histórica, né? Só um detalhe, a gente brinca às vezes em nossas conversas que o Felipe, como bom português, como bom lusitano, usa o português arcaico. A gente brinca, isso é uma conversa nossa, interna, e que aqui falamos o português evoluído. Mas, enfim, ele usa ali, muitas vezes, a palavra alhures, né? E de fato, é uma palavra que para nós ela é mais antiga, né? Alhures e algures, né? Então, em algum lugar, em algum momento, né? Em algum momento no futuro, isso vai acontecer. Então, alhures, é isso mesmo, né, Felipe? Olha, alguns no futuro vai acontecer e não apenas temos heranças destas bestas, mas também ainda hoje temos heranças da Torre de Babel. Há línguas diferentes em todo o lado e inclusive em Portugal e no Brasil e em Angola e noutros países lusófonos há sempre termos que são usados aqui que não são usados aí. Mas a olha... gente se diverte com essas diferenças, né, de língua. Sim, se Jesus não voltar antes e tivermos tempo, fazemos um dicionário de português brasileiro, que é para nos entendermos melhor ainda, não é? Mas pronto, Pastor Michelson, bom, chegamos... então chegamos ao século XXI, né, Felipe? E como que essas bestas se manifestam aqui em nosso tempo? Ok, muito bem. Então, nós temos hoje, que já não existe a União Soviética, não é? Nós temos hoje que o grande poder político que pode encarnar os valores da besta do abismo é a China, hoje em dia, não é? Agora, aquilo é um poder político, é um poder económico, contudo, não apenas de uma forma política e económica, a besta do abismo se manifesta. Aliás, na minha leitura, essa nem é a vertente mais importante. Alguns irmãos, que olham para a história, dizem assim, bom, mas em 1989 o Muro de Berlim caiu, acabou o Bloco de Leste, acabou a União Soviética, já não existe comunismo. Bom, o comunismo político e social, de facto, também sofreu a sua ferida de morte ali, não é? E é engraçado que quem lhe deu essa ferida de morte foi a besta da terra juntamente com a besta do mar. Foi um troco, né? Deram um troco. Foi o Vaticano e foi os Estados Unidos, na altura com o presidente Ronald Reagan, que se juntaram para, nos bastidores, apoiados por... Como? Com João Paulo II, né, que foi o grande... Com João Paulo II, exatamente. Combatente aí do comunismo. Instrumentalizando de forma particular um sindicato na Polónia, não é? O Solidariedade, o Lech Walesa, ali em Gdansk, mesmo ali juntinho à União Soviética, acabaram depois por surgir o grande movimento histórico do final dessa década, em que o Muro de Berlim caiu, e alguém pode pensar que o comunismo acabou e aquela herança que veio da besta que sobe do abismo terminou. Contudo, de forma cultural, a besta do abismo segue sendo cada vez mais fortalecida. Eu quero até indicar aqui, Felipe, um vídeo que eu tenho no meu canal com o título Cavalo de Troia Vermelho. Isso. E ali eu discorro com mais tempo assim, sobre a questão do gramscismo, né? E de como realmente houve uma metamorfose aí, né? De algo mais aquilo que se usavam as armas e a força, passa a ser usada agora a cultura, a cooptação de intelectuais, de jornalistas, enfim, para que a cultura permaneça, né? E não mais aquela coisa que era feita pela força. Exatamente, isso mesmo. Então, nós temos ainda todas as bestas em plena atividade, embora a besta do mar ainda pareça continuar nos bastidores, à espera da melhor oportunidade para saltar para o palco e se assumir como o grande ator. Mas nós podemos perceber o que é que está a acontecer e o que é que está imediatamente à nossa frente na história profética. E todos nós podemos ser testemunhos disso. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. Ao contrário daquilo que alguns autores e observadores dizem, e infelizmente até alguns adventistas, a ferida de morte que o papado romano sofreu em 1798
ela não foi curada em 1929. Eu repito, não foi curada em 1929. Explico muito resumidamente. Quem quiser procurar no meu blog O Tempo Final, tem lá um artigo sobre a cura da ferida de morte, em que eu explico mais em detalhe. Em 1798, o papado romano perdeu o seu poder político, o seu poder secular. Em 1870, o rei de Itália, rei Manuel, tirou do Vaticano, tirou ao papado romano a sua propriedade e os seus bens materiais. Em 1929, aquilo que foi devolvido ao Vaticano foi os Estados Papais. Foi valor material e foi terreno. Não foi devolvido o poder secular. Não foi devolvido o poder religioso de influenciar as nações. E a perda do poder secular foi a ferida de morte. Portanto, a cura da ferida tem que ser a devolução do poder secular. Isso ainda não aconteceu. E por isso ainda não ter acontecido, daqui derivam depois alguns erros, como por exemplo, contar a partir de 1929 um determinado cumprimento profético que não tem cabimento no âmbito de uma interpretação que claramente entende que em 1929 não foi curada a ferida de morte, mas que isso está à frente. E porquê é que eu menciono este aspecto? Porque a cura da ferida de morte no papado romano está intimamente ligada à corrupção e à queda da besta da terra quanto aos seus valores morais e espirituais. E eu passo a ler aqui um texto de Ellen White que nos demonstra claramente isso mesmo, para nós conseguirmos entendê-lo de uma forma mais clara. E diz assim, e vamos ver aqui com atenção. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Estão a ver aqui já uma mudança muito grande na besta da terra? Está a fazer algo que é exatamente contrário ao seu princípio genésico. Ou seja, no início, na origem, a besta do mar, ela foi estabelecida para fugir da perseguição do papado romano. E agora parece que está a fazer um favor ao papado romano. A besta, vou só passar aqui o slide para vermos. A besta de 2 chifres dirá também aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta, à primeira. E ainda mais, mandará a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que recebam o sinal da besta. Portanto, a besta da terra dirá ao mundo inteiro para obedecer à besta do mar. Muito diferente daquilo que foi a sua origem. Mostrou-se, agora vem a explicação, mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro e que esta profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo que Roma alega ser um reconhecimento especial da sua supremacia. Isto é o Estado a fazer a vontade ao papado. Isto é o Estado a obrigar os seus cidadãos a cumprirem com os ditames de Roma. Isto é uma ferida curada. Isto é devolver ao papado romano o poder secular de influenciar religiosamente e politicamente as nações. Mas continua. Nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram domínio está ainda longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração do seu poder. Refere aqui o texto de Apocalipse 13:3 que já mencionámos, e depois diz assim: a aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disto, diz o profeta, a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Paulo declara expressamente que o homem do pecado perdurará até ao segundo advento. Estamos a ver aqui, a besta do mar não vai perder a sua grande influência até ao dia da volta de Jesus. Vai mantê-lo. Agora está nos bastidores porque a ferida ainda não está curada. Mas isso vai mudar.
Paulo declara, portanto, que o homem do pecado perdurará até ao segundo advento. Até mesmo ao final do tempo, prosseguirá com a sua obra de engano. E diz o escritor de Apocalipse, referindo-se também ao papado: adoram-na todos os que habitam sobre a terra. Deixa-me fazer aqui uma pausa. Se todos os que habitam sobre a terra adoram o papado romano, isso tem que incluir os Estados Unidos. Isso tem que incluir os protestantes dos Estados Unidos. E depois continua. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Está a ver aqui o conceito remanescente, pastor Michelson. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Diz que, tanto no Velho como no Novo Mundo, na Europa, nas Américas, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. O que é que nós estamos a ver aqui? Vejam bem. Todos os que habitam sobre a terra têm que incluir a besta da terra e a besta do abismo. Diz que o papado fará com que esses poderes o adorem e mais, fará com que a besta da terra, os Estados Unidos, obriguem todos a venerar Roma. Mas aparece aqui um outro grupo. Qual é? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E eu quero fazer apenas aqui um paralelo. No final do capítulo 11 de Apocalipse, aparece lá um rei do norte, que é o papado romano, aí já debaixo da sua alçada está também a besta da terra, não é? Porque lhe obedece a grande confederação babilónia das religiões apostatadas. No final do capítulo 11 de Daniel temos também um rei do sul, representado pelo Egito, que representa também este ateísmo da Revolução Francesa, portanto, a besta do abismo, dito de outra maneira. Mas no final do capítulo 11 de Daniel temos também um outro grupo, que é Israel. Onde é que esse grupo de Israel está aqui nesta frase? Está aqui. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida são os que veneram Roma. Os que estão escritos no livro da vida são Israel, são o remanescente, são aqueles que sobram, são aqueles que não cedem, são aqueles que rejeitam a supremacia de Roma e rejeitam que a América, os Estados Unidos da América do Norte, queiram impor essa observância a Roma. Os chifres semelhantes, isto continuando com o texto, diz assim, ou com outro texto. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. Vejam que os Estados Unidos podem até não mudar o discurso, mas vão mudar o conteúdo. Continuando, a fala da nação são os atos das suas autoridades legislativas e judiciárias. Por meio desses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento da sua política. Aqui, a besta da terra não é a mesma da sua origem, não é a mesma da sua gênese. É uma besta corrompida. E é uma besta corrompida por quem? É uma besta corrompida essencialmente pelo papado romano. Então, Deus estabeleceu a besta da terra? Sim, com toda a certeza. Mas aqui não podemos dizer que é Deus que dirige esta besta. Porquê? Porque ela faz uma imagem à besta do mar. Ela faz uma imagem ao papado romano. A perdição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz, portanto, a declaração que os Estados Unidos faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Como vimos, nada mais do que a observância do domingo. O que é que acontece aqui, pastor Michelson? O que acontece é que a besta do mar, o papado romano, quando perceber que chegou a sua altura de saltar para o palco e retomar o papel da ferramenta número 1 de Satanás, vai desferir o golpe final para corromper definitivamente a besta da terra, os Estados Unidos, e fazer com que os Estados Unidos assumam características
totalmente opostas à sua origem, à sua gênese. No caso, adorar, venerar, aceder e obedecer aos ditames políticos e religiosos da besta do mar. Não sei se quer comentar alguma coisa a este respeito, porque posso passar já a explicar como é que a besta do abismo também se manifesta neste cenário. Só um detalhe, Felipe. Alguns podem pensar, mas isso é impossível, né? Uma nação que sempre pregou a democracia, a liberdade, de se tornar intolerante, né? É bom lembrar que, agora há pouco eu citei aqui uma frase infeliz, né, de um pastor aqui no Brasil, em que ele diz o quê? Que a Bíblia é aquela ideia da chave hermenêutica, né, que limita, cria um cânon dentro do cânon. Né? Já falei sobre isso também em outros vídeos aqui no meu canal. Convido vocês a assistirem também a entrevista, o bate-papo que eu tive com o pastor Eleazar Domini. E se você colocar no buscador chave hermenêutica com H, você vai encontrar esse vídeo. Vale a pena saber desse assunto, a coisa está crescendo, de tal forma que aqueles que se atrevem a ter a Bíblia como inteiramente palavra de Deus, toda a escritura inspirada por Deus, passam a ser chamados de fundamentalistas. E alguns círculos até hostilizados, né? Então nós temos visto até, inclusive, acontecendo lá nos Estados Unidos, né, nessa nação que era antes tida como o berço da liberdade e tudo mais, exemplos de intolerância religiosa, intolerância ideológica, né? Eu falei que na Revolução Francesa 2 instituições foram tremendamente atacadas: o casamento heteromonogâmico e o sábado memorial da criação. E a primeira instituição volta a ser atacada. Acho que você vai até talvez voltar a esse ponto aqui ao comentar o que você já deixou antecipado aí. Mas assim como essa primeira instituição está sendo atacada e os que a defendem então estão sendo hostilizados, naturalmente que em pouco tempo, e eu creio assim, a segunda instituição, o sábado, também vai ser alvo de ataque, e ai daqueles que insistirem na defesa desse memorial. Olha, é fácil nós percebermos isso. A besta que sobe do abismo, ela é tão atroz a religião que ela está, como dizem no Brasil, ela está nem aí para sábado e para casamento. E nós já vimos exatamente isso mesmo. Não é? A besta que sobe do abismo promove todos os tipos de casamento, exceto aquele que é ordenado na Bíblia, não é? E quanto ao sábado, tanto se lhe dá sábado como domingo. O papado romano favorece o domingo como dia santo. A grande maioria dos protestantes na América do Norte não guardam o sábado, guardam o domingo. Portanto, o cenário está genericamente montado, não é? Falta apenas mais um clique para que as coisas se precipitem. Mas quanto a essa afirmação dos bibliólatras e dos fundamentalistas que acreditam na Bíblia conforme ela diz, eu uma vez ouvi algo que me serve de inspiração. Uma vez alguém perguntou a um crente na Bíblia: mas você acredita mesmo, referindo-se à história de Jonas, você acredita mesmo que um homem caiu ao mar, foi engolido por um peixe, esteve 3 dias e foi vomitado na praia? E a resposta foi: olhe, se a Bíblia dissesse que foi o homem que engoliu o peixe, eu acreditaria também. E, portanto, eu, no meio desta história toda, Michelson, cada um escolhe em quem quer acreditar. Eu escolho acreditar na Bíblia, não é? Eu escolho acreditar naquilo que diz a profecia, naquilo que diz o oráculo profético, porque até hoje não falhou e eu não tenho uma única razão para pensar que vai falhar para a frente. Pelo contrário, todos esses ideólogos que se acham com autoridade de opinar e determinar o que é que a Bíblia deve dizer, o que é que deve valer, bom, todos eles já passaram, já morreram, aparece um, aparece outro, depois um diz uma coisa, depois o outro diz outra, e depois na maior parte do tempo não tem razão nenhuma, contradizem-se. Eu continuo a preferir acreditar na Bíblia e creio que tenho boas razões para fazer isso, não é? Sem dúvida. Bom, agora, falando um pouco acerca das manifestações da besta do abismo, ela surgiu ali no final do século XVIII, não é? E ela manifestou-se essencialmente a partir da Revolução Francesa, num pensamento que era profundamente antagónico ao pensamento religioso. O canal do Pastor Michelson tem vários vídeos nos quais se desenvolve ideologias, filosofias
que surgiram a partir daí e que nós podemos ver cada vez mais prevalecentes na sociedade onde nós estamos. Eu vou apenas fazer um resumo em termos de tópicos, não é? Se calhar podemos comentar um outro programa, mas enfim, isto é um assunto bastante inesgotável, não é? Nós podemos estudar cada vez mais e temos que concentrar aqui de alguma forma. Apenas em jeito de tópicos, de listagem e de resumo, como é que nós podemos ver, desde esse tempo até aos dias de hoje, em particular nos dias de hoje, que é o que nos interessa mais, como é que nós podemos ver a influência dessa besta que sobe do abismo? Olha, nós podemos ver, historicamente e não só, essa influência da seguinte forma. As ideologias que vieram a partir daí, filosofias, elas começaram por fazer uma oposição à monarquia e aos tradicionais valores cristãos que ainda hoje nós reconhecemos. Mas nós temos também heranças, como por exemplo o socialismo, o comunismo ou o marxismo-leninismo num âmbito mais político, se quisermos, o sindicalismo num âmbito mais social. Temos também ativismo social e a reivindicação de direitos sociais. Oh, Pastor Michelson, veja bem, a Bíblia gasta mais tempo a dizer ao homem quais são os seus deveres, mas a besta que sobe do abismo não está preocupada com os seus deveres, só está preocupada com os seus direitos, não é? Com as suas reivindicações. Temos também uma religião que surgiu a partir daí, que é o ambientalismo, e quem quiser veja os vídeos sobre eco, não confundir com ecumenismo. Ecumenismo, que o pastor Michelson tem aí, e o pastor Sérgio Santelli, que o pastor Michelson também conhece, também fala acerca disto. Valores essencialmente humanistas que colocam o homem no centro de todas as coisas. A completa adulteração de valores sexuais, desde logo, tenta adulterar a própria biologia através da ideologia de género. Movimentos como o feminismo, e já agora, pastor Michelson, se me permite, eu dentro de alguns dias vou ter aqui no meu canal um programa em que vou estar com uma amiga comum nossa, não vou dizer quem é para fazer uma pequena surpresa, mas já está a adivinhar, uma amiga comum que ela vai falar acerca da influência do feminismo na história e dentro do cristianismo, o homossexualismo, a apologia a esses direitos civis relacionados à sexualidade. É uma coisa interessante. Eu ouço muito a reclamação na sociedade de que a homossexualidade é um direito civil. Eu não percebo isso muito bem, porque eu nunca ouvi falar alguém dizer que a heterossexualidade é um direito civil. Nunca ouvi, sinceramente. Eu acho que isso é apenas e só uma questão biológica e natural. Mas pronto, enfim. Portanto, cria-se uma linguagem aqui à volta para defender toda uma série de conceitos que acabam por minar a religião cristã. Terminando, a licenciosidade e a liberação do sexo, a redefinição do casamento como ato exclusivamente civil, a manifestação do aborto, que é uma praga enorme, inclusive o aborto acaba por ser o reviver de uma prática antiga pagã de sacrificar crianças aos deuses também. E depois temos, e o pastor Michelson fala imensamente acerca disto, o evolucionismo, no âmbito da ciência moderna, não é? Na rejeição de Deus e como oposição ao criacionismo. Apenas fiz aqui uma breve listagem, não sei se o pastor Michelson quer comentar algum ponto em destaque, mas se formos a ver, estes pontos que mencionei aqui agora rapidamente, eles acabam por influenciar muito mais a sociedade do que muitas vezes a besta que sobe do mar, que nós até apontamos como o inimigo número 1 da religião bíblica, não é? Mas aqueles pontos que vimos ali há pouco, que estão prevalecentes na sociedade, que fazem parte daquilo que eu chamo a teoria vigente do regime social, que é o quê? Quem se opuser a eles é que é o tal fundamentalista, fanático, retrógrado, etc. Não é? Portanto, estes valores, eles são apresentados como valores bons, progressistas, de avanço e progresso civilizacional, quando, no fundo, eles acabam por fazer um atentado contra a religião da Bíblia. Estes pontos são, resumidamente, a herança da besta que sobe do abismo, que nós vemos hoje na sociedade e que, em particular nos Estados Unidos da América, atacam violentamente os valores tradicionais cristãos que estiveram na gênese
da besta que sobe da terra. Na verdade, eu quero fazer só uma complementação, porque eu pretendo ainda gravar um vídeo mais específico sobre esse ponto aqui. Quem sabe até postar em meu blog um texto, né, analisando essa questão. Como, embora a besta do abismo não seja a besta por excelência preferida por Satanás, porque já vimos qual é a besta do mar, ela é uma besta barulhenta, né? Ideologicamente falando, intelectualmente falando. E esses desmandos, esses absurdos, né, promovidos por essa besta do abismo, eles têm levado, e esse é o fenômeno interessante, né, tem levado muita gente ao colo, né, para o colo da besta do mar. Nós conhecemos aí vários pensadores, influenciadores aqui no Brasil e creio que em Portugal também, que apresentam a tradição católica como uma resposta para esses abusos, né, trazidos pela besta do abismo. A besta do abismo também tem pervertido a nação norte-americana, né? Hoje tem sido também uma propagadora de filmes e séries e produção da indústria cultural que apresenta justamente esses antivalores da besta do abismo. É interessante como elas se conectam, né? E tudo isso está jogando tanto o protestantismo apostatado, que não é mais uma resposta para os anseios das pessoas, tem jogado muitos protestantes, muitos evangélicos, repito, para o colo do romanismo, que se apresenta então como a solução para este mundo que está cavando o fundo do poço. Então eu não vou me deter muito mais nessa questão aqui, mas apenas para dizer que quando a gente fala em direita, esquerda, é tudo ilusório, porque na verdade o poder por trás dessa polarização é satânico. E que na verdade a única polarização bíblica e que nós devemos reconhecer, no Apocalipse especialmente, né, é do remanescente fiel contra as hostes de Satanás. É a polarização que há entre os que adoram a Deus, lá de Apocalipse 14, né, que guardam os seus mandamentos, e aqueles que adoram a besta e recebem a sua imagem e sua marca. Essa é a polarização bíblica. Todas as demais são artificiais e são manipuladas por Satanás para criar essa situação em que vai favorecer realmente o poderio da besta do mar. Mas realmente o tempo aqui não seria possível a gente tratar em detalhes de cada tópico. São várias janelas que se abrem nessa nossa conversa aqui de mais de 1h30 já. E eu prometo então que em breve vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, sobre esse fenômeno, e um texto também que nós tratamos sobre esse assunto aí. Mas, Felipe, para a gente caminhar aqui para o encerramento, eu costumo brincar aqui nas gravações que muitas vezes elas acabam virando vigílias, porque realmente o assunto é vasto e eu convido vocês que estão nos assistindo a quem sabe depois pausarem o vídeo, estudarem, lerem. Nós precisamos conhecer esses assuntos para nos situarmos no tempo que estamos vivendo e são tempos solenes. A última pergunta então é a seguinte, Felipe: o que finalmente acontecerá com elas, com essas 3 bestas, de acordo com a profecia? E qual o papel delas nas últimas cenas da história? Já vimos aqui ao longo da história, aliás, já vimos a gênese delas ao longo da história, o papel no século XXI, e agora, então, vamos para esse desfecho. Ok, muito bem. Para responder essa última pergunta, eu gostaria de me centrar um pouco numa dessas bestas, que é a besta da Terra. Os Estados Unidos, nos últimos anos, e eu penso que é admitido por todos, é reconhecido, tem sido uma nação que tem estado à beira de uma grande convulsão. De certeza que não é apenas e só a sensação minha. Particularmente a partir de 2016, quando o ex-presidente Donald Trump ganhou as eleições e assumiu o comando da nação. Não estou com isto a dizer que essa convulsão aconteceu por causa dele. Pelo contrário, eu até acho que aconteceu porque a besta do abismo ficou furiosíssima com essa eleição e tentou vingar-se, tentou retaliar de todas as formas possíveis, inclusive dessas formas barulhentas que o pastor Michelson referiu há pouco. Mas o que é facto é que, independentemente das fações em conflito, os Estados Unidos estão num período de perturbação e de convulsão como se calhar nunca vimos nos tempos mais recentes, pelo menos eu que tenho memória desde a década de 1980, final para cá, principalmente à volta disso. Isto para dizer que não sou assim tão velho, já viu, pastor Michelson? Mas pronto. Eu queria me concentrar um bocadinho lá. Porquê? Porque nós sabemos muito bem qual é o papel de Roma e sabemos muito bem que para Roma desempenhar o seu papel
nas últimas e decisivas nas últimas e decisivas cenas da história da Terra, conforme nós a conhecemos, a besta da Terra, a América do Norte, terá que dar de mão beijada essa autoridade à besta do mar, não é? E existe aqui um texto que eu já o referi várias vezes, e vou voltar a referir, que ele é muito importante, diz que a chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Eu vou repetir algo que já disse anteriormente. Isto, forçosamente, tem que incluir todo o tipo de ideologias, todo o tipo de religião, todo o tipo de pessoa, todo o tipo de tribo, todo o tipo de nação, exceto um único grupo que nós já sabemos qual é. Agora, será que, na verdade, nós temos indicações de que isso vai acontecer nos Estados Unidos? É só nós vermos este texto, repetirmos e fazermos aqui uma série de alguns que nos podem ajudar a confirmar isto mesmo. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos ou de chifres semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. Esta profecia vai cumprir-se quando aquela nação impuser a observância do domingo que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Será que é mesmo assim? Os protestantes, e onde é que estão os protestantes? Na América do Norte, principalmente, lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. E o que é que acontecerá? Haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e isto é o que o pastor Michelson referiu há pouco, não é? Uma das instituições sobre ataque, e depois Deus terá que fazer a sua obra estranha. O pretenso mundo protestante fará uma confederação com o homem do pecado e a Igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Agora, onde é que está o mundo protestante? Qual é a besta que incorpora este mundo protestante? A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Será que o centro deste movimento será mesmo nos Estados Unidos? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, e vejam lá, certamente que o domingo vai ser um ponto comum, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Este texto dá para perceber que haverá aquele remanescente que não vai ceder à adoração à besta, porque são os tais considerados dissidentes. O povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, já vimos o porquê. Mas, quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida da sua culpa está cheia e nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Esta citação, pastor Michel, até nos faz tremer, porque isto é exatamente o contrário daquilo que foi o propósito original dos Estados Unidos da América. Vão restringir a liberdade, vão renunciar ao protestantismo, vão apoiar o papado romano. E aí, o copo da paciência de Deus terá aquela gota que faz transbordar o copo, não é? E agora alguém perguntará, muito bem, temos aqui a besta da terra a fazer a vontade à besta do mar. Estão as duas muito bem explicadas aqui neste texto. E a besta do abismo? Bom, o papado romano, a besta do mar, já saltou para o comando das operações. A besta do abismo, Satanás até pode já esquecê-la. Satanás pode colocá-la apenas como um acessório, como uma ferramenta secundária. Porquê? Porque agora ele já está a usar as outras duas. Já está a usar a besta do mar, que comanda a besta da terra, que no fundo a besta do mar agora até comanda já todos os poderes na terra, exceto aquele pequeno remanescente que ele não consegue eliminar. A besta do abismo passa para um papel secundário, porque a besta do mar recuperou da ferida de morte e já pode usá-la conforme ele usou
durante aqueles séculos antes do século XVIII, quando levou a ferida de morte. Desta vez, apoiado como seu braço direito, a besta da terra. A besta do mar no comando, a besta da terra como braço direito a apoiá-la. Os instrumentos que lhes foram úteis são dispensados agora, porque já cumpriram o seu papel. São dispensados, como é evidente. E a besta da terra será um poder que ajudará na perseguição, porque a besta do mar não tem poder militar. Já reparou, pastor Michelson? Mesmo durante os 42 meses, os 1260 anos, não tinham poder militar. Usavam esse poder do Estado. Exatamente agora o que vai fazer com a besta da terra, que tem esse poder, tem autoridade. Por isso a imagem da besta é trazida de volta, né? Exatamente, isso mesmo. E quem não ceder será a tal minoria que terá problemas. E isto é o que está imediatamente à nossa frente. O mundo está numa situação tão tumultuosa em tantos aspectos, em tantas vertentes, que eu não vou fazer futurologia, eu não sei quantos anos este mundo vai demorar, pode demorar 5 ou 6, pode demorar 50, não sei, não me compete a mim saber, Deus tem o futuro nas suas mãos, Deus é que tem o comando acima de todas as coisas. Mas aqui na Terra, os poderes humanos hoje são influenciados por estas bestas que, acredito eu, rapidamente podem precipitar aquilo que nós acreditamos que são e serão as últimas cenas da história da Terra, comandadas pela besta que sobe do mar. Para fazer aqui um pequeno paralelo, né? Estudem aí Daniel capítulo 3. Aliás, é fácil de memorizar, viu? Daniel 3, Apocalipse 13. Semelhança tremenda que há entre esses capítulos, né? Em Daniel 3, o povo que estava lá diante daquela estátua que representava o panteão babilônico, a falsa adoração, foi instado, né? Foi forçado, na verdade, a transgredir o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem te prostrarás a elas. E havia ali judeus, inclusive o rei, vassalo, né, do povo de Israel, estava ali. Alguns podem ter, quem sabe, racionalizado assim, mas é só uma estátua, eu me prostrar aqui não quer significar muita coisa, e talvez com isso eu vou poupar a minha vida e Deus vai entender. Né? Enfim, e se ajoelharam. 3 jovens foram fundamentalistas o bastante, né, ou teimosos e dissidentes o bastante, para dizer o seguinte: não, eu não vou violar minha consciência, e mais, eu não vou quebrar o mandamento de Deus para adorar essa falsa imagem, essa adoração falsa. Né? Transportando isso para o nosso tempo, chegará um momento em que esses poderes aí aliados vão forçar nossa consciência mais uma vez, querendo que quebremos não mais o segundo mandamento, mas o 4º, que é o memorial da criação. A pergunta é: quem serão os 3 hebreus que permanecerão de pé? Quem serão aqueles que vão dizer assim: eu tomo a Bíblia inteira por minha regra de fé e prática, eu creio em toda a Bíblia como meu guia moral, e eu vou ser fiel aos mandamentos de Deus, porque justamente é uma das características do remanescente fiel de Apocalipse 12:17. Guardam os mandamentos de Deus. Aí nós veremos quem é verdadeiramente o remanescente fiel dos últimos dias. Aqueles que preferem morrer a quebrar um mandamento da que seja da lei de Deus. Hoje, agora, este é o tempo de nós nos prepararmos para esses dias que virão, e fortalecermos nossa comunhão com Deus, nossa fidelidade a Deus, nossa fé na palavra de Deus, a fim de que possamos realmente ter essa fé que vai suportar o frio, a fome, o calor, a perseguição, tudo aquilo que caracterizou também a vida de muitos cristãos no passado. Felipe, antes aí das suas palavras finais, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa conversa aqui, para essa exposição. Foi uma aula magistral. Que Deus continue abençoando seu ministério, seu trabalho, sua família. E aproveito também para, antes de finalizarmos, pedir que vocês se inscrevam nos nossos canais, né? Acione o sininho lá para receber as notificações de novos conteúdos. Compartilhe esse vídeo aqui também. Eu sei que ficou um tanto longo, mas afinal de contas, temos que aproveitar esse momento de liberdade que ainda temos para encher a internet de bons conteúdos. Porque não sabemos até quando teremos essa liberdade, não sabemos até quando poderemos pregar livremente a palavra de Deus. Enquanto podemos, vamos gerar bom conteúdo para que as pessoas possam, depois guiadas pelo Espírito Santo, vir a esses vídeos, conferir esses conteúdos e tomarem a decisão que tem que tomar. Ou seja, ao lado de Deus, ao lado do povo de Deus. Felipe, então, por favor, aí as suas últimas considerações, as suas palavras de despedida também.
Olha, eu é que agradeço a oportunidade de partilhar este assunto que é apaixonante para mim, sei que para o pastor Michelson também, e para todos aqueles que acompanham os canais. Acredito que a Sagrada Escritura e a revelação profética que nós temos à nossa disposição nos permitem estar muito melhor preparados para aquilo que acontece à nossa volta e principalmente para aquilo que vai acontecer. Então a minha sugestão é, se este assunto captou a atenção, chamou o interesse de alguém, então procure aqui nos canais outros vídeos que nós falamos sobre este assunto para se informar ainda mais, para estar preparado. Estuda a Bíblia, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, porque espantosas e também gloriosas cenas estão para acontecer na Terra. Quanto mais preparados estivermos, e Deus nos deixou toda a informação suficiente para isso, quanto mais preparados estivermos, melhor nós vamos poder encarar, e tal como aqueles 3 jovens hebreus na planície de Durá, poderemos permanecer de pé quando finalmente o Senhor aparecer nas nuvens dos céus. Pastor Michelson, eu mais uma vez é que agradeço esta oportunidade de estar aqui neste enorme canal que o pastor Michelson tem, e se porventura pudermos ser úteis a alguém para entender este assunto e, como disse, estudar ainda mais, ficarei muito feliz, ficarei contente por ter tido esta oportunidade. Pastor Michelson, está com o microfone desligado? Pronto, perfeito. Eu convido vocês, antes de nós encerrarmos aqui com uma oração, a conferirem também em meu canal a playlist As Profecias do Apocalipse. Eu fiz um estudo ali este ano, no começo do ano, a respeito do Apocalipse. Foram 8 domingos, 8 pregações, e ali eu fiz uma visão panorâmica, né, do livro do Apocalipse. Então eu reforço o que o Felipe disse: estude Daniel, estude Apocalipse, leia o livro Grande Conflito de Ellen White, enquanto ainda temos tempo para fazer isso aí, né? Vamos concluir com uma oração, então. Santo e eterno Deus, muito obrigado porque em Tua palavra encontramos luz para o nosso caminho. Muito obrigado porque em Tua bondade nos preveniste por meio da palavra profética. Possamos colocar nossa vida em conformidade com a Tua palavra, com a Tua vontade. Possamos estreitar nosso relacionamento contigo, a fim de estar preparados para o breve encontro com Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus. Continua, Pai, abençoando o Felipe, a família dele, seu ministério, suas pregações. A mim também te peço, Pai, que me uses como teu instrumento, enquanto ainda tivermos voz, fôlego e condições de pregar neste mundo que caminha para o fim. Nós te pedimos estas bênçãos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.